como conquistar a sua liberdade financeira, a sua liberdade de tempo e a sua liberdade geográfica através do marketing digital. Com certeza esse é um assunto que te interessa a todos nós, né? Quando falamos em liberdade, liberdade é algo que faz o nosso coração cantar, é algo que faz os nossos olhos brilharem, né? Então como? Como que o marketing digital pode te proporcionar conquistar essas liberdades? Boa tarde, Anderson, meu mais novo aluno. Parabéns, você está aqui. Opa, Carrarine entrou aqui também. Obrigado aí pela audiência, pela atenção. Hoje vamos falar sobre liberdade, né? E como que o marketing digital pode nos proporcionar liberdade. Basicamente, 3 liberdades que o marketing digital proporciona: liberdade geográfica, liberdade financeira e liberdade de tempo. Então são essas 3 liberdades que, trabalhando com marketing digital, não importa o seu nicho, não importa o que você vende, se é produto físico, se é serviço, né? Ou se é um infoproduto, né? Você com certeza vai se interessar nesse tema. Por quê? Porque liberdade hoje é algo que todo ser humano busca. Todos nós queremos liberdade, não é verdade? Mas o que é liberdade? Podemos parar e pensar, né? Poxa, eu busco liberdade. Mas o que é liberdade? O que eu estou buscando? Bom, podemos dizer basicamente, de maneira bem simples, que liberdade é o oposto de prisão, né? Às vezes pensamos logo em alguém, um criminoso que fez algo de errado e está preso. E ele deseja a liberdade, né? Mas a liberdade, ela pode ser muitas coisas. Não só o contrário de prisão, né? O conceito de liberdade, ele é muito pessoal e depende muito da situação que talvez nós venhamos a estar. Por exemplo, o que é falar em liberdade para quem mora na Ucrânia hoje? Para eles, liberdade é o fim dessa guerra estúpida, é o fim desse problema gigantesco que aconteceu, que apareceu lá, não é verdade? Porém, para outros, liberdade talvez seja sair do emprego que está pagando mal, do emprego que o patrão é muito exigente, né? Talvez não seja compreensivo, talvez isso seja a liberdade que essa pessoa espera. Talvez liberdade para outros seja simplesmente se casar e sair da casa dos pais, né? Conseguir, enfim, ser independente, né? Talvez para alguns seja isso. Para outros, liberdade pode ser não esquentar com as contas do mês. Já pensou nisso, Anderson? Já pensou nisso, Carrarine? Você não se preocupar com as contas? Isso é uma liberdade que eu acredito que todos nós buscamos, né? Essa liberdade financeira. Então, falar em liberdade, ela pode ser traduzida de várias maneiras, de acordo com a situação pessoal de cada pessoa. Mas liberdade é um conceito, é um desejo que todo ser humano busca. É um assunto que faz o coração cantar, faz os olhos brilharem. Queremos ser livres, né? Deus nos criou nos dando o livre-arbítrio, né? O poder de escolha, de decisão. Isso está dentro do nosso coração. Queremos ser livres. Mas vamos para o prático. Qual é talvez o nosso obstáculo, qual é o seu obstáculo para ser livre? Imagine que lá na Ucrânia, o obstáculo deles para que eles sejam livres é o Vladimir Putin parar de fazer a guerra, não é verdade? Qual é o obstáculo, talvez, de quem tem um emprego ruim? É sair daquele emprego. Mas por que ele não sai? Qual é o obstáculo de não ter tranquilidade com as contas do mês, né? Ficar sempre fazendo conta, vendo se o dinheirinho vai conseguir esticar até o final do mês, né? É talvez conseguir uma outra fonte de renda, né? Dependendo do problema, nós temos escolha. Nós podemos escolher sair de uma situação e buscar a liberdade. Dependendo do problema, não temos essa escolha. Na Ucrânia, os ucranianos não têm escolha. Eles não têm o que fazer. O que eles podem fazer é fugir do país. Mas a guerra não depende deles acabar, não é verdade? Mas o seu caso, meu caso, será que existe escolha? Será que temos escolha? Às vezes, fazer essa escolha pode ser assustador. Escolher o caminho pode ser assustador.
Quer ver um exemplo, um ditado muito popular? É melhor um pássaro na mão, completa aí Anderson, completa aí Carrarini. É melhor um pássaro na mão do que dois voando. Vamos parar para pensar um pouquinho sobre isso? Você deseja, né, dois pássaros, você precisa, você quer. Mas você tem um na mão. E você tem medo, olha só, de tomar a decisão, de fazer a escolha, de soltar esse que está na mão, para pegar os outros dois que estão voando. Por quê? Porque pode dar errado. E você fica sem nenhum. Então o medo de fazer uma decisão, e essa decisão dar errada, às vezes nos faz não dar o passo, não tomar a decisão. E não tomar nenhuma decisão é tomar uma decisão. Nós decidimos não fazer nada. E aí aquilo que a gente deseja, que talvez seja a liberdade, fica para trás. Por quê? Porque por medo de tomar a decisão, nós ficamos paralisados. E isso pode ser, por exemplo, um investimento. Talvez você tenha um dinheirinho guardado e você tenha medo de investir em ações na bolsa, por exemplo. Você prefere colocar na poupança. Por quê? Porque na poupança é mais seguro, mas todo mundo sabe que rende tão pouco, né? Ah, eu vou investir em Bitcoin, tenho medo. Não conheço isso muito bem, talvez dê errado. Então, às vezes, deixamos de fazer alguma coisa por medo. E o medo, às vezes, vem por uma falta de conhecimento naquele ramo, naquela situação. Então, o medo nos paralisa. E aí deixamos a nossa liberdade de escolha de lado e ficamos na nossa zona de conforto. Às vezes estamos em um emprego que não gostamos muito, mas evitamos aceitar um outro emprego, uma outra proposta. Por quê? Porque essa é um pássaro que está na mão. A outra é como se fossem os dois pássaros voando. Será que vai dar certo? Será que não vai? Boa tarde, Rafael. Estamos falando aqui, Rafael, sobre liberdade. Como que o marketing digital pode nos ajudar a ter liberdade. E quais são as liberdades que o marketing digital pode proporcionar? Liberdade financeira, vamos falar aqui na frente um pouquinho sobre cada uma delas e como que o marketing digital faz isso. Liberdade financeira, liberdade geográfica e liberdade de tempo. Com certeza é o sonho de todos nós ter um pouco mais de tempo, né? Todos nós temos a mesma quantidade de tempo por dia. Não importa se somos ricos ou se somos pobres, só temos as mesmas 24 horas. Então precisamos sempre de tempo, queremos sempre tempo. Por isso que a liberdade de tempo é algo muito bom. Não podemos deixar de alcançar essas liberdades por conta desse medo de fazer a escolha e a escolha não dá certo. Precisamos sim fazer uma escolha pensada, né? Precisamos fazer uma escolha com o pé no chão. Mas não podemos também ter tanto medo de sair da zona de conforto. E aí ficam os dois pássaros voando e a gente só com esse na mão, né? E aí a gente acaba perdendo esse que está na mão e fica sem nenhum do mesmo jeito. Então precisamos estar atentos a isso. Isso é um paradoxo meio louco, né? Porque se você deseja ter liberdade, mas você tem medo de arriscar e ter a liberdade, você não tem a liberdade. É um paradoxo. Como é que podemos fazer para mudar isso, né? O que podemos fazer para criar coragem, para que tenhamos melhores escolhas, principalmente em relação à nossa vida profissional ou um assunto nosso aqui no canal, que é marketing digital, né? Como vender mais e todo dia, como sustentar a família de uma maneira digna, né? Como é que o marketing digital pode nos ajudar nisso?